Joe Biden respondeu dizendo que deveria haver uma pausa no conflito para retirar de Gaza os reféns que foram sequestrados pelo Hamas, mas não citou uma possibilidade de cessar-fogo nem a possibilidade de corredores humanitários. Today, thanks to concerted American leadership, we're in a situation where safe passage for wounded Palestinians and foreign nationals to exit Gaza has started. The American citizens are able to exit today as part of the first group of probably over 1,000. We'll see more of this process going on in the coming days. O presidente americano também diz compreender a emoção que o conflito provoca em todos os lados, dizendo que é incrivelmente complicado para os israelenses e incrivelmente complicado também para o mundo muçulmano, né? Não tem. Tá. Além disso, gente, também tem. Eu queria perguntar isso para o professor Rodrigo, mas eu também queria colocar também para ele uma outra informação, né, que o presidente norte-americano Joe Biden também foi mostrado como um criminoso de guerra ontem no telão do show de Roger Waters em Porto Alegre, né? A mensagem faz parte da performance da turnê, que já passou por países da Europa. Vários líderes mundiais são exibidos em uma galeria de fotos com o título Criminoso de Guerra. Como é que você analisa isso, Rodrigo? A gente tem o Biden no meio de um processo eleitoral, né? Deve ser o candidato democrata para disputar, provavelmente, com Donald Trump no ano que vem. E ele internamente já aparece, né, como você tinha comentado, essas cobranças, né, com relação ao comportamento dele. E aqui, como a gente está vendo nas imagens, né, também há uma cobrança internacional com relação ao fato dos Estados Unidos estarem apoiando praticamente incondicionalmente o aliado Israel nesse ataque à faixa de Gaza, né? Também essas críticas, né, que normalmente acabam, inclusive, atrapalhando a imagem do próprio Biden dentro do seu público interno mais progressista, né? Rodrigo? Oi, me escutam? Escutamos, pode falar. Sim, exatamente, Léo. Acho que, em primeiro lugar, acho que esse papel já histórico, né, do Roger Waters, né? Eu me lembro dele aqui no Brasil em 2018, também chegou a colocar a imagem do presidente Bolsonaro, né? O Roger Waters, ele é um grande ativista, né? Ele abraça essas causas internacionais e já há muito tempo abraça a própria causa palestina, né? Então, eu acho que esse escancaramento, né, dessas figuras públicas é fundamental para exercer pressão nessas grandes lideranças, no mínimo isso, né? Evidentemente que quando a gente fala da ação israelense em Gaza, a gente deve dar um passo atrás e considerar que Israel só faz o que faz em Gaza porque ele tem a certeza absoluta de que ele é protegido internacionalmente pela potência hegemônica, pelos Estados Unidos da América, né? Não tenham dúvida que, na verdade, existem evidências sobre isso. No dia que o Biden pisou em Israel para lidar com a questão da conflitualidade, há 2 semanas atrás, ele falou, vamos abrir corredores humanitários imediatamente, de forma limitada, né? Tem essa palavra importante. Imediatamente Netanyahu fez o que foi mandado. Então, existe uma relação próxima, diplomática, material, e eu diria até de existência, né, do Estado de Israel, que ela depende exclusivamente dessa relação positiva com os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos é peça-chave nesse conflito. Por isso, essa responsabilização de que os crimes de guerra que estão sendo cometidos em Gaza têm, sim, responsabilidade norte-americana. A partir do momento que nós temos uma votação no Conselho de Segurança da ONU, numa proposta feita inicialmente pelo Brasil, que clamava pelo imediato cessar-fogo e pelo estabelecimento de corredores humanitários, e 13 dos 14 membros, né, entre os rotativos e os permanentes, votaram ou em favor ou se abstiveram, e só um votou contra, e impediu o encerramento dessa guerra, acho que esse é o ponto importante, e esse um é os Estados Unidos da América, evidentemente a gente está falando de um ator que endossa a guerra. E ele não endossa só no âmbito diplomático, não. Acho que esse é um ponto importante. A gente tem ações militares norte-americanas efetivas no entorno regional, né, no Mar Mediterrâneo, no fornecimento de materiais bélicos para Israel, né? Sem dúvida nenhuma. Se Israel hoje é uma potência militar e bélica, talvez a mais
a maior potência militar e bélica do Oriente Médio, uma das maiores do mundo, diga-se de passagem, é porque existe um intenso investimento e uma intensa cooperação técnica e bélica dos Estados Unidos para Israel. Né? Muitos dessas bombas que a gente assiste destruir Gaza de uma maneira unilateral são bombas produzidas, são tecnologias norte-americanas. Então, essa responsabilização ela não é absurda, pelo contrário, ela é necessária para a gente compreender por que essa guerra continua, por que essa guerra não se encerra de maneira geral.